Eu nunca fui muito de falar de animes da temporada aqui no canal, muito menos quando eles têm apenas um episódio, mas esse caso é especial, pois apesar de eu já ter falado a respeito de Kaiju Number 8 aqui no canal, eu não deixei claro o quanto que eu gosto dessa obra. Pra vocês terem uma ideia, no dia que eu comecei a ler o mangá, quase um ano atrás, eu devorei mais de 60 capítulos de uma vez e fiquei falando a respeito da obra com os amigos como se fosse uma religião e meu dever fosse passar adiante a palavra de Kafka. Tendo isso em mente, claro que quando eu fiquei sabendo que sairia um anime dessa obra, eu fiquei animado, porém com algumas ressalvas, já que tinha algumas coisas estranhas nos teasers que haviam vazado na época. Só que agora a parada lançou, mais precisamente nesse sábado, e logo que eu vi o episódio saí correndo pra fazer esse vídeo e mostrar que o anime de Kaiju Number 8 tá insanamente bom, pelo menos nesse primeiro episódio. E eu realmente espero que continue assim até o final, já que eu juro, essa obra é muito boa com o decorrer do tempo. Sério, eu não tô brincando não. Então, tendo isso em mente, vamos passar por esse primeiro episódio e dar algumas opiniões que às vezes podem ser um pouco polêmicas. Bom, logo na primeira cena nós somos apresentados à cidade sendo atacada por um Kaiju, que são os monstros dessa obra, sendo esse Kaiju em especial feito apenas para nos dar um impacto inicial, tanto que ele é morto por um único tiro da Mina. Sim, esse é o nome dessa personagem, Mina, a capitã da 3ª divisão de defesa. E essa tal de Mina a gente descobre ser a amiga de infância do nosso protagonista, o Kafka, em que os dois queriam ser das forças especiais de defesas e enfrentar Kaijus, mas Kafka acabou nunca conseguindo passar nos testes e agora já está com seus 31 anos trabalhando apenas no serviço de limpeza, ou seja, ele apenas limpa a bagunça das batalhas contra os Kaijus e nada muito especial. Só que assim, nessa primeira cena já dá pra ver algumas coisas bem interessantes nessa adaptação. Primeiro, eu realmente fiquei surpreso com a violência gráfica aqui, já que não esperava que isso fosse mantido na hora que eles fossem fazer um anime. Além disso, eu tenho que falar do rosto do Kafka, já que ele, como eu disse antes, já tem mais de 30 anos. É um cara mais velho, o que já é um pouco diferente de algumas obras desse mesmo estilo. Mas ao mesmo tempo, lá quando saíram as primeiras imagens a respeito desse anime, eu percebi que o Kafka estava com uma aparência mais jovial e até fiquei com um pouco de pé atrás com esse anime em um primeiro momento. Porém, vendo esse primeiro episódio, eu percebi que o rosto do Kafka ainda se mantém mais maduro como deveria ser, apesar de não ser nada comparado ao mangá, onde ele realmente parece um cara frustrado com a vida e com a idade que ele tem, já que não dá mais pra ele fazer os testes pra se tornar um membro das forças de defesa. Mas esse visual aqui do Kafka do anime passa, apesar de não ser perfeito. Fora isso, o anime segue de maneira normal. Nós vemos o Kafka em serviço, mostrando que ele é experiente e bom naquilo que faz, tanto que é mandado pra limpar a parte dos estômagos do Kaiju, onde é repleto de bosta. Essa cena inclusive é censurada tanto no anime quanto no mangá, e eu entendo muito bem os motivos. E o tanto de processo trabalhista que o governo deve pagar só por causa desse serviço aí não tá escrito em lugar nenhum, viu? Enfim, aqui também dá pra ver que a produção do anime sabe bem como trabalhar com as cenas de humor e descontração, que são bastante presentes em Kaiju Number 8. Então ver que elas vão ser pelo menos decentes já me deixa meio aliviado. Fora isso, o Kafka volta à sua casa e vê as matérias da televisão enaltecendo o trabalho das forças de defesa e até mesmo o trabalho da Mina, na qual o Kafka nunca conseguiu acompanhar de fato. O interessante é que, apesar de tudo, Kafka ainda diz que não deveria reclamar tanto, já que o seu trabalho é bom e ele consegue qualquer coisa que ele queira, apesar da casa dele dizer o contrário disso, mas isso aí é outra história. O pior de tudo é que tem dias que meu quarto tá pior do que esse cabaré que o Kafka chama de casa. Bom, no dia seguinte o Kafka vai trabalhar em mais um dia aparentemente normal, quando ele descobre que tem um novo cara no serviço de limpeza, o Reno, que quer começar por ali, mas tem a pretensão de fazer os testes para se tornar um membro da divisão de defesa. Os caras da limpeza apoiam a ideia do Reno e até falam sobre as vezes que o Kafka tentou passar pelos testes, mas Reno, como um grande filho da puta que ele é nesse início, fala que não gosta do Kafka por ele ter desistido de tentar, então a relação desses dois começa meio conturbada. E olha, eu adoro o Reno, sem brincadeira, ele é um dos personagens favoritos que eu tenho nessa obra, mesmo que nesse início ele seja o tipo de personagem insuportável que nem o Sasuke, que fica todo eu quero dar o bumbum, mas eu não sei como falar. Mas todo personagem novo que aparece nessa obra meio que começa desse jeito. É um pouco detestável e depois começa a ficar mais interessante. Então, confio nas minhas palavras, o Reno vai ser um dos melhores personagens que vamos ter por aqui. Não é à toa que, com o decorrer desse episódio, ele já mostra um pouquinho dessa evolução que ele vai ter. Acontece que o Kafka e o Reno são mandados para os estômagos mais uma vez, sendo que Kafka dá algumas dicas pro Reno e tenta dar aquele toque de cara mais experiente, o que é divertido e dá pra ver que cria uma certa proximidade entre os dois, e até faz o Reno, no final do expediente, chegar perto do Kafka e falar
que agora os testes para ser um membro da defesa podem ser feitos por pessoas que tenham até 32 anos, ou seja, o Kafka vai ter mais uma chance de entrar. Porém, enquanto os dois conversavam sobre isso, surge um kaiju menor atrás do Reno que começa a ir pra cima dos dois. Então Kafka protege o garoto e manda ele ir embora enquanto distrai aquele kaiju. O problema é que chega um momento em que Kafka fica sem saída e está prestes a ser morto, quando o Reno aparece para lutar contra o kaiju também, já que ficou inspirado pelo instinto heróico que Kafka representou. Então, Reno se prepara para defender Kafka e lutar contra a criatura, quando de repente a cabeça do kaiju explode, revelando Mina, que apareceu naquele momento e salvou esses dois coitados da morte. A Mina inclusive tem um tigre branco como companheiro, e isso eu acho muito bacana, tá? E a cena foi muito boa, apesar de eu ter uma pequena reclamação de fã chato, pois nessa cena tem esse pequeno momento no mangá onde a Mina e Kafka parecem trocar olhares, mas aqui no anime não deu pra entender muito bem se isso aconteceu ou não. Então eu gosto de acreditar que sim, isso aconteceu, até porque essa cena mais pra frente, mais precisamente no segundo capítulo, é um pouquinho importante. Tá vendo toda essa cena aí que eu fui lá, reclamei e tal? Pois é, enfiei ela no cu, porque o idiota não viu que tinha cena pós-créditos que mostra exatamente o que aconteceu nessa cena aí. Erro meu, galera. Idiotas fazem isso. Enfim, o episódio acaba com Kafka e Reno no hospital, em que os dois falam que estão inspirados a passar no teste. O Reno pela primeira vez e o Kafka pela possível última vez. E é uma cena bonitinha e tal, mas o que é interessante é essa parte, onde do nada surge algo que parece um parasita voador que conversa com Kafka e entra na boca dele, o transformando em um híbrido de humano e kaiju. Pior ainda é que um senhor viu tudo isso acontecer e acabou ligando pra emergência, então os dois têm que fugir dali imediatamente, terminando assim o nosso primeiro episódio de Kaiju Number 8. Mas antes de ir, eu tenho algumas considerações finais pra falar sobre essa transformação do Kafka. No mangá, ela apenas acontece, não tem processo nenhum pra isso. Só que no anime, eu esperava que daria uma animação pelo menos um pouco mais legal, meio estilo Ben 10, tá ligado? Porém, o que tivemos aqui foi isso daí. Esse monte de efeitos na tela que, honestamente, eu achei uma bela bosta. Em compensação, o visual do kaiju até que tá legal nesse primeiro momento e a cena é engraçada. E como eu disse antes, nos momentos de comédia, esse anime aqui até que tá mandando bem até agora. Então na cena final, eu acho que não seria diferente. Bom, eu falei lá no início que sou fã de Kaiju Number 8, e depois de ver isso daqui, minhas expectativas com esse anime foram lá no alto. Esse primeiro episódio não mostrou muita coisa, até porque o primeiro capítulo também não mostra muita coisa. Mas a produção meio que mostrou pra que veio ali, isso eu tenho que admitir. Ainda mais vendo como as cenas de ação, as poucas que tivemos aqui nesse capítulo foram feitas. Pra vocês terem uma ideia, essa cena inicial onde mataram o primeiro kaiju, no mangá é muito rápida e mal dá pra entender o que aconteceu ali, enquanto no anime teve toda essa preparação, desde a chegada do kaiju até a sua execução. E como boa parte das lutas nessa obra são envolvendo tiroteios contra kaijus, assim como essa cena foi, se eles mantiverem essa qualidade vai ser uma parada incrível. Mas só me resta esperar pra que eles façam a mesma coisa nas cenas de combate mais pessoal e mais longas, já que não deu pra ver muito isso nesse primeiro episódio, muito embora as cenas de tiroteio sejam bem mais frequentes. E se eu fosse resumir Kaiju Number 8 em apenas duas palavras, seria Monster Hunter. Eu acho até que é por isso que eu gosto tanto. Então as cenas com armas matando monstros gigantes é bem mais recorrente. Bom, fora isso, tudo que eu tenho a dizer é obrigado por assistir até aqui, se inscreve no canal e se torne um membro caso tenha condições, que eu vejo vocês aqui no próximo vídeo e quem sabe até no próximo episódio de Kaiju Number 8. Então fiquem todos bem e até a próxima.